Clube de Lisboa e o Grêmio Literário apresentam esta sessão sobre o tema Reconstrução da Ordem Global, integrada no ciclo de conferências sobre os desafios globais numa ordem mundial em mutação. São oradores o presidente do Clube de Lisboa e sócio do Grêmio Literário, o embaixador Francisco Seixas da Costa, o professor José Azeredo Lopes, da área jurídica internacional, e a professora Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. O mundo enfrenta desafios impensáveis após o fim da Guerra Fria, que pressupunha um período de paz afastado que estava o confronto entre regimes. A globalização e novos centros de poder alteraram a anterior ordem estabelecida e uma nova ordem abala o sistema mundial, provocando desequilíbrios nas relações de poder. Exige-se ponderação dos principais atores políticos face a perigos reais de conflitos que abalam a paz mundial. O Clube de Lisboa, na pessoa do seu presidente Francisco Seixas da Costa, sempre atento à problemática da política internacional, tem neste tema o assunto a que não se pode fugir. Estamos numa fase crucial da defesa da ordem global, a ordem que queremos no mundo livre, com paz e próspero a todos os níveis. Muito obrigado. Para agradecer ao Dr. António Pinto Marques o seu acolhimento, este debate tem lugar no quadro de um protocolo de colaboração que foi estabelecido entre o Clube de Lisboa e o Grêmio Literário, que vai incorporar uma série de conferências sobre os desafios globais numa ordem mundial em mutação. Esta é a vocação do Clube de Lisboa. O Clube de Lisboa não é um think tank, nós não temos doutrina para passar. O Clube de Lisboa é um clube de reflexão e por isso é que se chama, com o objetivo de tratar os temas globais e por isso os desafios globais, por isso é que se chama Global Challenges. Somos cerca de 100 sócios, de diferentes origens e diferentes escolas de pensamento, vale a pena dizê-lo. Temos parcerias com várias entidades, desde estruturas multilaterais até embaixadas. Tentamos promover em Portugal, em Lisboa em particular, mas em Portugal, debates sobre estas questões. Organizamos 2 em 2 anos as conferências de Lisboa, na Gulbenkian, com presença de vários convidados internacionais e presenças institucionais portuguesas. Mas gostava de sublinhar um ponto, não cabe nos nossos propósitos e não temos vocação para tratar temáticas relacionadas com a política externa portuguesa. Mas obviamente não nos são indiferentes as questões que preocupam Portugal e os contextos geopolíticos em que o nosso país se insere. E, portanto, esta conferência, Reestruturação da Ordem Global, eu diria que tem um título um pouco irónico, porque ela ainda está a ser destruída e nós já estamos a pensar na sua reestrutura, na sua reconstrução. E, portanto, estamos já a avançar neste tempo. E, portanto, neste contexto, achámos importante trazer a professora Raquel Vaz Pinto, que foi membro da direção do Clube de Lisboa e que se afastou por várias razões, mas não conflituais, de maneira nenhuma, não pôde continuar por várias razões, e o professor José Azeredo Lopes. Ambos são professores universitários, ambos são comentadores mediáticos, bastante mediáticos nesta área e, em particular, estão nas questões que hoje estão em evidência no plano internacional. Têm sido 2 vozes lúcidas em áreas diferentes, em áreas mediáticas similares, mas diferentes no seu tom. E, portanto, eu procurarei a seguir falar, não como Presidente do Clube de Lisboa,
porque há uma diferença entre ser Presidente do Clube de Lisboa e ser orador, é que eu, como Presidente do Clube de Lisboa, não uso adjetivos qualificativos para o Presidente Trump. Como orador, dou-me ao luxo de poder utilizá-los, se assim entender. Portanto, esta é a diferença e é a razão pela qual este tom neutral com que eu estou aqui, se calhar vai desaparecer daqui a pouco, quando eu estiver ali sentado. Muito obrigado, até já. Muito obrigada pelo convite, é com muito gosto que estou aqui e tão bem rodeada. Sim, agora está. Queria só esclarecer que eu saí da direção, mas continuo sócia do Clube de Lisboa com muito gosto, sim. Queria só esclarecer este ponto. Às tantas alturas na vida em que temos tanta coisa e não conseguir corresponder às expectativas, para mim, tendo em conta o meu feitio e a minha personalidade, não há pior. Portanto, aqui fica este asterisco só para resolvermos este tema. Eu propunha o seguinte, que seria começarmos talvez começarmos à minha direita, 20 minutos, depois passava à minha esquerda, e depois eu também falaria sobre as duas intervenções, aquilo que também me parece que é interessante e importante. Eu acho que talvez o Francisco já deu aqui o toque, o pontapé de saída, quando fala nesta ideia de reconstruir o que, como, se ainda estamos de facto na fase da destruição e de uma destruição que nós assistimos todos os dias. E, portanto, e depois passávamos então às perguntas que o público entender fazer, se acharem bem assim. Muito bem. Então, passo aqui para si. Muito obrigado, professor, e muito obrigado, antes de mais, tanto ao Clube de Lisboa como ao Grêmio, na pessoa do Dr. Pinto Marques, por aqui me receber. É um gosto muito grande estar aqui e, sobretudo, além disso, rever muitas pessoas que, por razões várias, geográficas e de outra natureza, vou vendo menos, mas pronto, fica aqui registado o meu contentamento e o privilégio de poder partilhar esta conversa com duas ilustres pessoas, muito mais do que eu, com capacidade para reflexão sobre a tal reconstrução da ordem global. Bom, penso que já estamos logo ao início de acordo que não somos capazes de reconstruir coisa nenhuma nesta altura e que temos a isso sim que nos preparar para, antecipando um pouco, para um cenário de destruição que vai bastante além daquilo que ainda há um ano considerávamos já o pior cenário possível. Eu, aliás, tinha trazido um PowerPoint, para o caso de me ser perguntado, que trago sempre um PowerPoint, mas esse PowerPoint tinha apenas um slide, e era um slide de uma cebola, porque eu vou apresentar-vos a minha teoria das camadas da cebola, das peles da cebola. Eu acho que a destruição a que fomos assistindo é um bocadinho como ir tirando a casca primeiro e depois as diferentes camadas da cebola, e eu acho que estamos perigosamente perto do núcleo da cebola, porque ao mesmo tempo fomos muito eficientes a destruir, não estamos com certeza tão eficientes a reconstruir ou a remodelar. Não sou nada adepto da imutabilidade das relações internacionais, mas não estamos com grande capacidade para encontrar alternativas. E a verdade é que o mundo que nós conhecemos, quase todos, é um mundo que nem sequer conhecemos no seu início, é um mundo depois da Segunda Grande Guerra, um mundo em que se percebe que não podíamos continuar numa senda que tinha custado, como diz a Carta das Nações Unidas, numa frase lindíssima, no espaço de uma vida, tinha causado sofrimento indizível à humanidade, e esse sofrimento indizível traduziu-se em mais de 100 milhões de mortos, traduziu-se, além disso, numa capacidade de destruição que nos permitiu antecipar que ou arranjávamos forma de alterar o rumo das coisas do ponto de vista institucional, ou caminhávamos seguramente para a destruição. E vem daí uma fé, que eu talvez aceite, fosse um pouco inocente, um pouco cândida, no valor das instituições. A vida internacional fez muito da construção passo a passo de instituições, do fortalecimento dos tribunais internacionais, primeiro o Tribunal Permanente de Justiça Internacional, depois o Tribunal Internacional de Justiça. Os dois juntos já vão bem para lá de 100 anos de existência, de sabedoria, de decisões muitas vezes criticáveis, mas sempre a tomarem em consideração aquela que era a realidade dos tempos. Depois criamos uma coisa a que chamamos a Organização das Nações Unidas, que, verdade seja, foi muito melhor do que a pretérita Sociedade das Nações, que colapsou
da forma um bocadinho terrível que nós sabemos e que teve a sua certidão de óbito a 1 de setembro de 39, quando o Sr. Adolfo começou a Segunda Guerra Mundial, e a partir daqui nós acreditamos sempre numa lógica de progressão geométrica. Mas essa lógica de progressão geométrica tinha um referencial que nos unia, um inimigo comum, que era a União Soviética, que era a representação de um modelo de sociedade internacional e já agora de sociedades estaduais em que nós não nos reconhecíamos e que considerávamos que significava uma luta, como agora é moda dizer-se, existencial. Ganhamos essa luta existencial e às vezes penso que maçada temos ganho de forma tão fácil, porque ao ganharmos essa luta existencial e com o colapso da União Soviética, com a derrocada da Guerra Fria, nós achámos que estávamos, como diziam os ingleses, on the top of the world. Tínhamos ganho. Temos um personagem que representa muito bem esta abordagem um bocado beata, de otimismo beato. Estou a falar de Francis Fukuyama, como podem imaginar. O homem ficou rico à conta daquele trabalho que fez sobre o fim da história e o último homem, mas hoje, olhando com recuo, é quase cruel verificar os disparates que ele considerava como valores absolutos. É verdade que ele, entretanto, já foi dando o dito por não dito, afinal, já não é bem o fim da história, afinal, até o modelo chinês pode vir a prevalecer, num artigo recente, que eu acho um bocadinho lamentável, ou seja, vai de um lado para o outro à velocidade dos direitos de autor, mas enfim, adiante. Mas isto representou muito aquilo que nós achávamos. A partir daqui, tratava-se de superar o modelo internacional e apostar no modelo global. Tratava-se de superar as limitações que mostrava o direito internacional, a organização um bocadinho antiga da sociedade internacional, o Estado soberano. Achávamos irritante falar-se em soberania dos Estados. Falávamos de direito de intervenção humanitária, direito de intervenção da humanidade, direito de ingerência. Foram os franceses que começaram com isto. E, de repente, estávamos a destruir tudo o que tínhamos sem sermos capazes de substituir por alternativas. Isto vem a acentuar-se muito nos últimos 25 anos, diria eu, onde me parece que vivemos desde o início deste século e com o epicentro inicial nos ataques do 11 de setembro, vivemos numa crise permanente. Os ingleses falam muito no conceito de permacrisis. Eu acho que hoje estamos um bocadinho pior. Passamos de um sistema de permacrisis para um sistema de permawar. O conceito não é meu, mas também não é de nenhum pensador, é de um grupo rock que lançou esta canção, Permawar, em 2013. Eu achei tanta piada que roubei o título. Para descrever o quê? Para descrever um cenário de organização da nossa sociedade internacional que manifestamente não está a funcionar. Em 2024 tivemos o ano com mais conflitos internacionais e com a participação de um maior número de Estados em conflitos internacionais. Já são mais de 100. Mais de 100 Estados de uma comunidade de 193, 200, já estão envolvidos direto ou indiretamente em conflitos internacionais. Bom, e acho que o que está a acontecer desde 2014 na Europa e acentuando-se explosivamente em 2022, e o que está a acontecer desde 7 de outubro de 2023 no Médio Oriente mostra que não temos hoje grande capacidade para resolver. Apostamos muito numa globalização. A globalização é um modelo profundamente ideológico. É um modelo que aposta profundamente na superação das fronteiras através do desenvolvimento de uma economia de mercado, o valor do mercado como sustentação de uma comunidade global, o que significa, como um autor dizia muito bem, que isto é tudo muito bonito, mas harmonizar o internacional com o global não é possível, porque não se fazem omeletes sem se partirem os ovos. E os ovos são os Estados foram sendo quebrados também porquê? Porque nós acreditávamos que no fim a realização da globalização significaria uma coisa que por si não é negativa, no fundo o comércio global, as trocas a significarem o sustentáculo do nosso desenvolvimento, da nossa prosperidade, dos nossos direitos, dos direitos humanos, etc. Quando acordamos, demos por nós, sobretudo depois da crise económico-financeira, a ver o seguinte: este modelo só nos era agradável, verdadeiramente, enquanto nós acreditássemos que nós estávamos por cima. Quando reparamos que, de repente,
nós começávamos a ficar para trás. A globalização começou a ser bastante menos interessante para nós. E isto acontece, algures, é engraçado, através de uma representação eleitoral muito interessante, é o fim do otimismo de Obama e é a entrada do realismo trumpiano. Trump, no meio da sua... nem sei como qualificá-lo. É melhor não qualificar, porque sou do Porto, e no Porto falamos muito mal, e, portanto, é melhor não dizer nada. No meio da sua perturbadora forma de encarar não só o seu mundo presidencial como o conjunto do mundo que o rodeia, não é mais do que uma representação, é certo que muito caricatural, de uma coisa que é profundamente importante nas sociedades. Se nós pensamos que Trump é uma coisa assim, desculpem, mas são um tolo carismático que aparece, estamos muito enganados, e permite-me recordar que até Joe Biden, que parecia uma espécie de... parecia não, ainda não morreu, de avô Cantigas, tinha uma abordagem muito implacável da defesa do interesse nacional. Portanto, é bom, às vezes, sermos capazes de separar a espuma, o lado mais espetacular das declarações, os insultos, a agressividade verbal, daquilo que é a prática dos Estados. E Trump, por exemplo, quebra uma regra de ouro, e é a segunda camada da cebola que vai colapsando, que é começarmos a falar cada vez mais, e não é coincidência, numa ordem internacional baseada em regras, que é assim uma coisa... aquelas saladas francesas, o mesclun, que é uma mistura de saladas, podem ser regras morais, políticas, de sabedoria, também de direito, de vez em quando. E deixarmos de falar cada vez mais no direito internacional. O direito internacional era uma, entre outras variáveis, mais uma vez, isso interessava-nos enquanto nós pudéssemos fazer prevalecer a nossa interpretação mais complexa das realidades internacionais. Definimos também geograficamente o mundo de uma maneira que vamos pagar caro. O Ocidente alargado. O Ocidente alargado é uma coisa tão extravagante que eu não consigo perceber. Não consigo perceber. Somos nós, claro, o Ocidente tradicional. Os Estados Unidos, evidentemente, a relação transatlântica, claro. Canadá, muito bem. Austrália, bem, quer dizer, é o Ocidente, mas já um bocadinho. Coreia do Sul. Japão. E, no fundo, nós estamos a falar não de um conceito, mas de uma aliança. E de uma aliança tanto defensiva como potencialmente agressiva. Pensemos no AUKUS, pensemos no cerco que vamos tentando fazer à República Popular da China, e o resto do mundo é o Sul global. Sim, o Sul global. Então, a Indonésia e o Brasil, a África do Sul, a Tanzânia, o Magreb, o Masrec, tudo no mesmo pacote. O que é que nós conseguimos? Conseguimos fazer uma coisa muito interessante. Nós não estávamos propriamente divididos. Mais coisa, menos. Agora estamos menos unidos, pronto, para não ser pessimista. Estamos um bocadinho menos unidos, um bocadão menos unidos, para dizer a verdade, porque eu olho para o outro lado do Atlântico e quando eu começo a ter medo das minhas costas, é muito mau sinal. Nas relações internacionais, a fiabilidade, as expectativas, o podermos confiar é absolutamente decisivo. Eu permito-me recordar que a Europa não ganha uma guerra há muito tempo. Não ganha há muito, muito tempo. Não ganhou a primeira. Estados Unidos. Não ganhou a segunda. Estados Unidos. Bom, o Reino Unido ganhou a Guerra das Malvinas, eu acho que francamente, pronto. E eles acham que fizeram uma coisa extraordinária, mas, quer dizer, a não ser os 3.000 quilómetros, a superioridade é de tal forma esmagadora, e, portanto, nós próprios somos responsáveis por uma situação de dependência histórica que podia, de repente, custar-nos caro. E é um bocadinho isso, aquilo a que estamos a assistir, que é a terceira camada. É o fim das alianças antigas e dos amigos. E, portanto, hoje temos que encarar serenamente a hipótese dos Estados Unidos, primeiro, nos considerarem relativamente secundários, eu digo relativamente para não haver uma destruição do nosso ego demasiado grande, relativamente secundários. Podemos ter, aliás, presidências que literalmente nos desprezam e nos detestam, e não é uma questão de opinião, está verbalizado nos tempos mais recentes, que nos consideram um inimigo comercial
com os custos catastróficos que isso pode ter para as nossas vidas e dos nossos filhos. E, portanto, nós de repente estamos, sobretudo os europeus, estamos trucidados entre vários mundos. E esta é, talvez, a única proposta que eu consigo fazer de reconstrução. Primeira questão, não sei se vai ser possível reconstruir o conjunto das instituições internacionais. Com o assassinato sistemático das Nações Unidas, da autoridade do Conselho de Segurança, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Comércio, de que ninguém fala. Talvez não saiba, mas há muitos anos já que não há nenhum diferendo comercial que seja resolvido pela OMC. Porquê? Porque alguns países, à cabeça dos quais os Estados Unidos, não nomeiam os árbitros. E, portanto, não havendo regra jurídica de resolução do diferendo, prevalece a capacidade unilateral de impor sanções. Nós vamos, como estarão recordados, no 18º pacote de sanções, o que já é uma dimensão quase fetichista da dimensão sancionatória. Começo a temer, por exemplo, olhando aliás à experiência do século XX todo e mesmo deste século XXI quanto às sanções, há um momento a partir do qual elas nos custam muito mais a nós, os autores das sanções, do que ao destinatário das sanções. E permito-me recordar, só por uma questão de leitura de mercados, o custo que tem o desmame, que eu considero, aliás, necessário, do gás e do petróleo russo. Porque esse desmame custou-nos caríssimo, porque estamos a comprar muitíssimo mais caro. Sobretudo o GNL, estamos a comprá-lo muito mais caro. E custou-nos também uma dependência, uma nova dependência. Ou seja, nós não encontramos alternativas como corpo coletivo para enfrentar esta disrupção institucional que me parece grotescamente evidente. Isto significa também, e com isto termino, que os limites da decência na ação ou na condução da vida internacional são um facto que temos que nos preparar para estar fortemente ultrapassado. Nós assistimos nos últimos 3, 4 anos à destruição do direito internacional humanitário. Hoje em dia, a prática da destruição de infraestruturas civis, o bombardeamento de civis, podem dizer o que quiserem, tem exemplos catastróficos na guerra da Ucrânia, como tiveram no Iémen, como tem hoje em dia a níveis que ultrapassam o pensável na Palestina e no Líbano e o que quiserem. Não sei se notaram que muitos países europeus disseram a Rússia está a usar cada vez mais minas antipessoais. Eu pensava que era uma regra de decência dizer-se, por muito que o patife do lado de lá use armas proibidas, o que nos distingue dele é que nós não as usamos. Não as usamos. E por muito que isto nos custe, o caminho que nós fizemos num determinado sentido de humanização e de decência, não podemos recuar. Eis senão quando os países dos Bálticos, a Finlândia, etc., denunciaram a Convenção sobre a proibição de minas antipessoais e ala em frente. Qual é o argumento? Não podíamos ficar em inferioridade perante os russos. Portanto, passa a ser um critério de paridade, o que quer que seja que esteja aqui envolvido. Segunda morte completa, a ideia de uma certa justiça internacional. Nós tivemos, e é uma dos elementos mais graves da atual prática internacional, é o duplo standard, que eu também resumo a falácia tu quoque, que é o seguinte, nós invadimos, eu digo nós, não invadi ninguém, a guerra de 2003, ilícita até às orelhas, mentiras por todo o lado, aldrabices, quando temos um secretário da Defesa 6 meses depois da invasão, dizer sim, nós mentimos, não havia armas nenhumas de destruição massiva, mas era preciso explicar isto, convencer a população e a opinião pública que era preciso irmos para a guerra. Bom, 2022 encontra uma réplica excepcional, já em 14, no discurso de Putin perante a Duma, a justificar a incorporação da Crimeia. E depois encontram um discurso extraordinário, que vale a pena ler, de 2022. Porquê é que vale a pena ler?
Porque os nossos adversários usam hoje os nossos casos, os nossos precedentes, de forma muito competente. Sim, eu, não. A minha guerra é preventiva perante uma ameaça iminente. Que é a ameaça iminente de quem? Olha, a mesma que os Estados Unidos tinham com o Iraque. É exatamente o mesmo tipo de argumento. Portanto, a nossa defesa foi preventiva. A simples circunstância de a Ucrânia poder ser membro da NATO representava uma ameaça existencial para nós. Vão ver as justificações dadas por Israel, são exatamente as mesmas. Aliás, é muito perturbador. Eu sou as minhas obsessões, que Vossas Excelências perdoarão. Eu sei, mas estes personagens parecem-me estranhamente parecidos. E são muito parecidos. Do ponto de vista da construção das relações de poder, do ponto de vista da visão do mundo que têm. Nasceram os dois em outubro, já agora, mas Vladimir Putin nasceu quando? A 7 de outubro. 7 de outubro, no mesmo dia, que em 2023 deu o que deu. São os dois balança, têm os dois o mesmo desprezo pelas regras internacionais, têm os dois a mesma competência para invocar a propósito e a despropósito o direito e prosseguem um fim, no fundo, quaisquer que sejam os meios utilizados. E se forem ver, parece Dupont e Dupont. Um fala na iminência, o outro na iminência fala. O outro fala na necessidade de uma intervenção preventiva, agora contra o Irão, a mesma coisa exatamente. A mudança, a desnazificação, a mudança de regime. É fascinante verificarmos como num condensado de declarações nós encontramos bastantes similitudes. Qual é o problema? E agora termino mesmo. É que nós estamos muito marcados pelo futebol. Pelo futebol. Temos o nosso clube. O nosso clube é pró-Putin ou contra Putin. Se formos contra Putin, muitos são a favor de Netanyahu. Se formos contra Netanyahu, são a favor de Putin. É muito difícil hoje encontrar, mas são dois patifes. São dois patifes. E nós perdemos muito se aplicarmos um standard dramaticamente diferente, por exemplo, em matéria de crimes internacionais. Quando foi o mandado de detenção contra Putin, foi uma festa. Hein? A transferência forçada de crianças como crime de guerra, uma festa jurídica, sei do que falo. Foi uma alegria, o primeiro mandato de detenção contra... Os Estados Unidos não reconhecem e odeiam quem reconheça a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Pois Biden tomou a decisão, aliás, juridicamente, extraordinária, colaborar com o Tribunal. Era contra Putin, mas colaborar com o Tribunal. Saiu o mandado de detenção contra quem os senhores sabem, não é? Os 3 patifes do Hamas e 2 patifes, que eu considero 2 patifes, Yoav Gallant e Benjamin Netanyahu. Qual foi a nossa reação? Não podia ser. Era uma decisão política. Era uma decisão que violava tudo, não íamos aceitar isto nunca. E agora, por último, depois, aliás, de uma intervenção lancinante da Presidente do Tribunal Penal Internacional, que é japonesa, que em dezembro do ano passado, perante a Assembleia de Estados-Partes, dizia, coitada da senhora, eu nunca vi isto na minha vida. Nós somos insultados, ameaçados por Estados. Nós... no meio daquela serenidade, quem presida um Tribunal Penal Internacional, devem ter visto, com certeza, a ordem executiva que aplica sanções a 4 juízes do Tribunal Penal Internacional. Quais? Que engraçado. Aqueles que queriam, aliás, acho que erradamente do ponto de vista jurídico, estou à vontade, procuro ser imparcial nisto, queriam submeter ao juízo do Tribunal os comportamentos dos Estados Unidos no Afeganistão. Eu acho que não tinham razão, mas pronto, a minha opinião interessa não. E aqueles que agora concordaram com o mandado de detenção. Sabem o que é que isto significa? Congelamento de bens e haveres, proibição de viagens, sujeição a potencial detenção. Isto é normal? Eu creio que não. E, portanto, sem querer ser muito pessimista, recordo sempre, para escapar a qualquer prognóstico ou proposta de solução, aquilo que há muitos anos me disse o professor Adriano Moreira, disse ao Zeredo, você tenha cuidado. Você nunca faça previsões. E se fizer previsões, é a única exceção que pode haver, faça-as para quando já estiver morto. Porque aí ninguém o vai criticar e ninguém vai contestar o que você disse. Muito obrigado pela vossa atenção. Que os Estados Unidos parecem querer dar a mão
a quem contesta a ordem que eles próprios criaram e que parecia que era a ordem que sobredeterminava todo o mundo em que os Estados Unidos estavam confortáveis. Isto cria um problema complicado para a Europa. A Europa, vamos lá ver, nós vimos a atitude de Trump e vimos o modo como o Trump tratou o mundo e a Europa em particular, mas a arrogância de Trump não é uma surpresa nas arrogâncias americanas, vamos ser claros. Os Estados Unidos foram sempre arrogantes face à Europa, umas vezes com sorrisos, outras vezes com palavras mais duras. Mas a Europa, eu diria que a Europa, porque sentia que o essencial da sua segurança dependia dos Estados Unidos e que se as coisas viessem a correr mal, os Estados Unidos viriam sempre a seu favor, tiveram sempre uma grande complacência em relação a essa atitude americana. A Europa tinha consciência, teve sempre consciência da sua incapacidade de ser relevante no quadro internacional enquanto entidade coletiva se não tivesse os Estados Unidos a seu lado. Estava permanente no pensamento europeu. E por isso mesmo a Europa, independentemente daquilo que o professor disse há bocadinho relativamente à questão, por exemplo, 2003, a Europa viveu sempre mais ou menos, eu não diria serena, mas pelo menos mais ou menos silenciosa, no tocante ao multilateralismo à la carte que os Estados Unidos faziam. Isto é, a utilização das Nações Unidas quando lhe dava jeito e quando não dava, aí vou eu. Este cowboyismo internacional, em que a Europa, salvo alguma reação franco-alemã no momento de 2013 e do Iraque, o que, no entanto, não deixou de levar os alemães e os franceses a apoiarem imediatamente para a presidência da Comissão Europeia aquele que tinha sido o hospedeiro das lajes. Mas isso, e que tinha estado exatamente no outro ponto contrário. Mas a Europa teve sempre, nesta matéria, uma atitude em relação aos Estados Unidos de pouco à vontade. Quer dizer, a Europa percebia que precisava dos Estados Unidos, volto a dizer que sem eles não faria nada no plano mundial altamente relevante, e nunca se importou muito nas questões de segurança, vamos ser claros, com este problema que agora está aqui com o burden sharing, vamos ser claros, a Europa sempre pensou que era do interesse americano estar na Europa. Que os Estados Unidos eram um poder europeu e que os Estados Unidos não deixariam de ser um poder europeu e que, em situação de emergência, estariam sempre connosco. E esse foi um pensamento que atravessou a Europa ao longo destes anos. E por isso mesmo o burden sharing era visto como, bom, tendencialmente vamos nesse caminho, vamos tentar acomodar os americanos. E vale a pena também ser claro, não foi só Trump quem sublinhou esta questão da necessidade de maior empenhamento em matéria de defesa. Outros presidentes americanos o disseram, volto a dizer, com palavras mais simpáticas, com palavras mais doces, mas foram-no dizendo ao longo do tempo. E, portanto, eu acho que... mas aqui levanta-se agora um outro problema, que é o problema dos valores e dos princípios. Eu acho que a invasão russa da Ucrânia pode ter sido verdadeiramente o último momento em que os europeus viram os Estados Unidos interessarem-se por um claro interesse estratégico europeu. Os europeus, em especial aqueles que nunca esqueceram a sua relação traumática com Moscou, pelas lições do passado, antigas repúblicas soviéticas ou aqueles que estavam tutelados pela sua proximidade, gostaram naturalmente de ver a América ao seu lado na defesa do poder em Kiev. Mas podem ter sido iludidos. Biden pode ter representado verdadeiramente a última América com uma certa leitura da importância da segurança da Europa para a sua manobra estratégica à escala mundial. A Europa travava a Rússia, os Estados Unidos travavam a Rússia, estavam do lado certo da história, vendiam o seu gás, vamos ser claros também, subsidiavam a sua indústria militar e não tinham boots on the ground.
E, por outro lado, quer dizer, este aspecto leva a considerar que esta guerra, custa dizer isto, mas esta guerra era uma guerra que, apesar de tudo, era uma guerra favorável para os Estados Unidos, no plano global. O seu empenhamento era limitado, e volto a dizer, a questão de não ter boots on the ground é um elemento fundamental para este ciclo da vida americana. A América, como é sabido, tem vários ciclos nesta questão. E, portanto, nesta questão da ucraniana, a Europa e os Estados Unidos tiveram olhos nos olhos e estiveram de mão na mão. Defenderam os mesmos interesses, pelo menos teoricamente, e partilhavam os mesmos valores. E talvez por isso a Ucrânia foi um fator unificador da vontade no continente europeu. E a Europa, com algumas dissonâncias durante este tempo, falou a uma só voz, coisa que, aliás, não era muito comum. E juntou nisso o tal Ocidente alargado, as tais democracias like-minded um pouco pelo mundo, que se juntaram e que se criaram, juntaram a Europa nessa afirmação de valores. Os valores que a Europa e os Estados Unidos partilharam na sua reação à invasão da Ucrânia eram valores altamente respeitáveis. Menos respeitáveis é a ausência de valores que a Europa demonstrou e que demonstra hoje noutro cenário de conflito. E esse cenário de conflito tem a ver com a Palestina. E, portanto, esse levanta aqui, de facto, um problema que o professor Azeredo Lopes já focou, que é o problema dos double standards. A Europa, na Palestina e na maneira como reagiu à questão de Gaza, a Europa destruiu em pouco tempo a autoridade moral que tinha vindo a construir como entidade política e que a questão ucraniana tinha dado força. A Europa usa uma hierarquia dos mortos. Um morto ucraniano não é a mesma coisa que um morto palestino. O morto ucraniano é muito mais importante que o morto palestino. E, portanto, quando há ataques a Kiev ou a cidades ucranianas com mortos, e elas acontecem cada vez mais nos últimos dias, há sempre comunicados graves dentro da União Europeia. Não há papel suficiente para a União Europeia fazer comunicados para os mortos que todos os dias Israel provoca em Gaza. E não se vê esses comunicados. E, portanto, a Europa está a ser, de certa maneira, e a política externa da União Europeia e a hipocrisia da política externa da União Europeia está a ser desmascarada em Gaza. E, portanto, basta pensar, aliás, um elemento que Joseph Borrell deu outro dia, não sei se os militares que aqui estão concordam, mas Borrell disse que o armamento que é utilizado em Gaza, metade é de origem europeia. Disse Joseph Borrell numa conferência em Viseu, em que eu estive há dias. Aquilo que disse o professor Azeredo Lopes sobre o mandato do Tribunal Penal Internacional é um caso mais evidente. Grandes palmas no momento em que Putin recebe o mandado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, silêncio e até algum embaraço europeu e pouca vontade de levar à prática aquilo que é o mandato de um tribunal que foi subscrito pelos países europeus e que está subscrito pelos países europeus. Nós não temos a mesma posição que tem os Estados Unidos, ou que tem a Rússia, ou que tem outros países, ou a China, ou Israel. Mas a Europa tem a sua dignidade e é à luz dessa dignidade que as suas ações são medidas. E, portanto, a duplicidade de valores cria, a meu ver, uma grande dificuldade à Europa no futuro de poder afirmar-se como uma entidade ética. E isto não é só afirmar-se no quadro global, é afirmar-se, por exemplo, perante os países do Sul. A Europa passa o tempo a dar lições aos países do Sul em matéria de moral, de democracia, direitos humanos, etc. E como é agora? Depois de Gaza? Qual é a autoridade que a Europa tem nesta matéria? E, portanto, uma ordem internacional, eu devo confessar que sempre achei, neste princípio de desregulação da ordem antiga, que a Europa podia ser o elemento central do renascimento do multilateralismo. Que a Europa poderia aparecer como uma espécie do patrocinador do regresso ao multilateralismo. Mesmo enfrentando os Estados Unidos, juntando nisso uma coligação de democracias à escala global, etc. O que se passou em Gaza, e tem pouco tempo, destrói completamente a autoridade europeia para operar com um mínimo de credibilidade no quadro internacional.
E por isso mesmo a minha questão coloca-se. Eu não sei por onde começarmos esta reconstrução internacional, porque ela só pode funcionar à base de valores e princípios. Porque se ela não funcionar à base de valores e princípios e funcionar apenas à base de realpolitik e funcionar apenas na base de interesses, bom, a Europa, digamos, tem um nível de autoridade moral muito baixa. E custa-me ver a Europa, que era, digamos, a réstia da esperança no renascimento de uma sociedade multilateral à escala internacional, a réstia da esperança de eu não digo de um combate, mas pelo menos de um enfrentamento moral no plano internacional, claramente acabar por funcionar. Eu sei que a Raquel gosta muito de clubes, gosta muito de futebol, e em particular de um clube, mas de funcionar, como disse o professor Azevedo Lopes, à base do clubismo. Nós não podemos continuar a funcionar desta maneira. Nós temos que ter algum sentido de valores e princípios. E, portanto, a mesma lógica que nos fez estar e que fez estar as pessoas escandalizadas relativamente à agressão russa à Ucrânia tem que estar presente naquilo que se passa hoje em Gaza. Eu digo aquilo que se passa hoje em Gaza porque é um não assunto. Nos últimos 3 ou 4 dias, Gaza desapareceu. Ontem morreram 57 pessoas na distribuição de abatidas. Há agora uns tiros novos para o ar que caem. Eu expliquei na SIC que caem assim, porque eles são atirados para o ar, mas caem em cima da cabeça das pessoas e matam 20, 30 pessoas. São tiros para o ar complicados. E, portanto, aqui coloco-me nesta dúvida. Por onde começar? Portanto, o que é que podemos fazer neste momento para recuperar, digamos, um mínimo de credibilidade? E o que podemos fazer é apelar à decência. À decência no plano internacional. E a decência significa não haver double standards, a decência significa assumirmos os nossos valores e a decência significa dizermos alto aquilo aqueles que, pelos vistos, não são tão nossos amigos quanto isso, fazem no plano internacional e que, no fundo, acabam por nos envergonhar. É isto que eu gostava de dizer e agora passo a palavra. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. A diplomacia, aliás, foi muito diplomática, devo dizer. Estava à espera do outro embate. O que é que eu posso acrescentar a estes dois contributos extraordinários e, sobretudo, como dizem os ingleses, food for thought? Em primeiro lugar, para mim, e aqui eu gostava de analisar mais na perspectiva do que é e do que vai ser, ou que eu penso que vai ser, e não tanto aquilo que eu acho que é ou deve ser. É verdade, eu tenho sérias, talvez esteja a ser muito pessimista, mas eu não vejo como é que se reconstrói a ordem global. Estamos numa fase de transição, para mim é claro, e essa transição nós não sabemos de todo como é que ela vai terminar, não sabemos o que é que vai sair daqui. Não sabemos se vamos ter um mundo bipolar, se vamos ter um mundo multipolar, se vamos ter um mundo apolar, que é talvez o pior dos cenários, e não sabemos mesmo. E isso também faz parte. Todos os períodos de transição são períodos turbulentos, complicados, difíceis. Acresce, nos tempos em que vivemos, que essa dificuldade é reforçada pelos meios de comunicação que utilizamos. Ou seja, e aqui não é nada contra, porque eu penso que nós é que fazemos o que queremos das coisas, mas é hoje em dia muito difícil de acompanhar a nível internacional, tentando olhar para os meios de comunicação social, os telemóveis, ou mesmo os órgãos de comunicação social mais tradicionais. É muito difícil e aqui, de facto, a administração Trump leva isto ao limite. Este período de transição tem, obviamente, países, grandes potências, que são revisionistas, que não estão satisfeitas com esta ordem internacional e penso que talvez mais daqui a uns anos, nós, ou talvez os historiadores, os próximos historiadores, olharão para estas décadas de paz na Europa, olharão para estas décadas com uma exceção à regra. Essa exceção à regra é, obviamente, uma exceção que nós, com muitas ajudas, mas que nós fomos construindo
e que nos caracteriza enquanto democratas liberais. Mas temo, no seu geral, temo que daqui a uns anos ou daqui a umas décadas, talvez se olhe para este período pós-45, até podemos falar de 2001, podemos ir um bocadinho mais à frente, enfim, depois podemos discutir, podemos olhar para este período de facto como uma exceção à regra, e reforço esta ideia do que me parece, não é aquilo que eu gostava ou que eu considero que poderia ser. Em segundo lugar, os conflitos. Já falámos aqui de 2 conflitos, mas há tantos mais conflitos no mundo aos quais nós não prestamos qualquer atenção. O que aconteceu em Myanmar com os Rohingya, o que acontece e continua a acontecer no Congo, no Sudão, em tantos outros países do mundo, é em si mesmo um sinal de como, seja a nível político, seja a nível da nossa própria atenção, nós somos seletivos. E temos uma noção do que é a proximidade, que não é, eu diria, que não leva a que haja esta ideia da justiça internacional. Nós sentimos-nos mais próximos dos ucranianos, sentimos-nos menos próximos dos sudaneses. E esta tendência, ou se quiserem, esta fotografia que é terrível a nível internacional, eu penso que infelizmente se vai continuar a agravar. Depois também gostaria de trazer aqui, nós hoje temos, entre as várias potências revisionistas, temos um país que claramente lidera todo este processo. Não é liderar, é uma liderança muito, muito interessante, que é o papel da China, ou seja, também uma característica dos tempos que vivemos é o de termos uma superpotência, porque para todos os efeitos ainda só existe essa, que agora não quer liderar ou que quer liderar de uma maneira muito sui generis, que não tem amigos, como já foi dito, que não considera as amizades, que não considera essas alianças, e temos uma alternativa. Temos outro país que tem ambições, que tem capacidades e que tem uma estratégia. E mais, as imagens a que nós assistimos, de certa forma, perplexos, com a invasão do Capitólio a 6 de janeiro, eu garanto-vos que o país que viu aquelas imagens e pensou, bem, eu vou ter que rever o meu orçamento de operações de espionagem e contra-espionagem, porque nós estamos a apostar nas pessoas erradas, foi a China. Eu lembro-me do editorial que foi publicado no dia seguinte, dizendo que a democracia dos Estados Unidos está completamente doente. E era algo que a mim me custou imenso, porque eu provavelmente concordaria com o resto depois do editorial, não, mas aquela frase é uma frase muito, muito relevante. E, portanto, a China hoje, que também tem imensos problemas internos, mais uma vez a nossa atenção internacional, ela é muito seletiva ou muito limitada. A China tem imensas questões internas, eu tenho sérias dúvidas que justamente por essas questões internas que a China consiga chegar a este estatuto de superpotência de forma, digamos, linear ou mais fácil. Tenho sérias dúvidas sobre isso, mas há de facto uma estratégia, e assistir ao erudir, a este desmantelar gradual e agora violento. Eu todas as semanas, e está aqui o meu camarada de painel aqui presente, eu todas as semanas começo os nossos comentários com a mesma observação. Donald Trump só está no poder há 5 meses e a mim pessoalmente, fisicamente, parece-me que está há 2, 3 anos, porque é cansativo, é desgastante acompanhar não só o nível dos impropérios, os insultos, as humilhações, e tentar fazer este exercício que também para nós é muito difícil, que é descortinar o macro do micro, tirar o cotidiano e perceber as tendências de fundo. E é, de facto, um trabalho que agora é mais difícil. Mas eu penso que uma das questões que também ajuda a perceber estas parcerias
enfim, alianças talvez seja um termo muito entusiasmado, porque a China e as alianças não é propriamente uma noção interessante, mas percebermos também o comportamento da Rússia, o próprio Irão agora com outro tipo de dificuldades, mas há de facto aqui alternativas, e essas alternativas fazem uso da propaganda, fazem uso de forma muito inteligente de um conjunto de ferramentas e de instrumentos. Outro aspecto importante é a concorrência, a rivalidade tecnológica. Nós, quando olhamos e pensamos em vários aspectos das nossas vidas, e aqui quando digo nossas vidas é assim no geral, porque eu sou uma total ou quase naba tecnológica, mas quando pensamos em TikToks, quando pensamos em 5G, quando pensamos em DeepSeek, quando pensamos em tantas outras inovações ou tantos outros elementos tecnológicos, é para mim um exemplo muito interessante de como a China tem de facto uma estratégia clara e muito bem pensada a nível do que é esta concorrência também tecnológica a nível internacional. Depois também temos dentro das nossas democracias liberais, já falaram aqui muito os Estados Unidos. Eu só acrescentaria, para mim, tenho muitas dificuldades em compreender, do ponto de vista estratégico, como é que os Estados Unidos de Donald Trump vão ter uma estratégia bem-sucedida ao porem de parte, vamos ser elegantes, os seus aliados, as suas amizades, vá lá, e este elemento da confiança a que estávamos ou estavam habituados. Para mim é muito difícil perceber como é que isto se faz. Eu não vejo isto como execuível e talvez aqui o barómetro seja de facto o Canadá. Se o Canadá se consegue enervar desta forma, é porque há de facto aqui um conjunto de dimensões emocionais, mas não só, de rejeição desta administração, que é, obviamente, mais uma camada extra, para voltar aqui ao exemplo da cebola, é mais uma camada extra, que aliás já foi muito bem explicada. Nesta administração há 2 aspectos que também são para mim muito chocantes. A rejeição da ciência como um todo e a total, ou quase total, falta ou ausência de mérito. Eu posso, obviamente, houve secretários de Estado e secretários da Defesa que eu posso ter gostado mais ou gostado menos. Mas eu não me lembro, e aqui talvez, não me lembro, de alguma vez ter visto alguém tão inepto, tão pouco preparado, tão arrogante, olha, vou ser muito menos diplomata, tão cretino como o atual secretário da Defesa. É para mim, muito honestamente, de tudo aquilo que temos visto, é para mim o cargo, o exemplo concreto. Estamos a falar das Forças Armadas maiores, mais bem preparadas do mundo e por aí fora. É para mim, se quiserem um exemplo no meio de tudo isto, é para mim o exemplo que a todos nós nos deve preocupar, tenha ele ou não capacidade para pôr paradas a andar. Por último, eu traria a esta discussão outro elemento no qual a China apostou como estratégia de forma muito interessante, que é, nós agora, reparem, nós também temos ciclos e fases, não é? Mas agora falamos imenso das matérias-primas críticas. Dentro destas matérias-primas críticas, eu gostava de citar o homem que verdadeiramente mudou, que transformou a República Popular da China, Deng Xiaoping, que às tantas disse: o Golfo Pérsico tem petróleo, a China tem terras raras. E essas terras raras são absolutamente críticas, desde as indústrias de defesa, desde as indústrias automóveis, desde tudo o que são equipamentos médicos, um conjunto de aspectos do nosso dia-a-dia que nós nem imaginamos, a começar por isto. E em algumas destas terras raras, ou em quase todas, a China tem ou grandes reservas, ou especializou-se no processamento e na capacidade de entregar aquilo como um componente a ser integrado, em quase 80%, 90%.
é outro mistério para mim. Como é que se começa uma guerra comercial com a China sem ter isso acautelado? É para mim, honestamente, do ponto de vista estratégico, um mistério. Por último, já falámos de várias geografias. Eu diria que talvez um barómetro desta competição e desta rivalidade vai ser cada vez mais o Ártico, infelizmente reforçado pelas alterações climáticas, mas o Ártico já é e vai ser reforçado enquanto espaço de competição entre as várias grandes potências, e gostaria também de trazer aqui outros países que me parecem interessantes, importantes e que temos também que terem atenção. É o caso da Índia, é o caso da Austrália e é o caso da Coreia do Sul. São 3 países, por razões diferentes, que me parecem extremamente interessantes nesta fase de transição, que muito honestamente, uma fase de transição, que nós não sabemos de todo, honestamente, como é que vai terminar. Por último, gostava só de terminar com um elemento que para mim é muito importante, e aqui assim é no dever ser. Enquanto mulher que vive numa democracia liberal e que tem muito orgulho nesse seu contexto, um dos aspectos que me parece mais comum, não é a todos estes movimentos iliberais, estes partidos, mas é um elemento relevante, é a noção, o entendimento da mulher como um cidadão de segunda classe, ou certamente com menos direitos ou menos oportunidades. E esse aspecto das nossas democracias liberais, porque estamos a falar de metade das nossas sociedades, é um aspecto determinante e tem sido um fator de sucesso e de riqueza e de prosperidade das nossas sociedades. E, como imaginam, este é um aspecto pelo qual eu lutarei, até com tudo o que puder, nas minhas várias dimensões, porque para mim não é de sumenos importância. A nossa democracia liberal, a União Europeia, obviamente é um projeto, mas é também uma identidade nossa pela qual, obviamente, vale a pena lutar. O meu ponto é que esta nossa luta vai ser mais difícil e mais complicada a nível internacional por todos estes fatores que nós temos vindo a apontar e, portanto, não sei se vamos ficar todos pessimistas hoje, mas o futuro não me parece ser cor-de-rosa. Obrigada. E agora está aberto o debate. Serei eu primeiro. Eu sou um químico, eu sou um cientista e gostei muito da referência às terras raras. Mas também, como químico, sei que quando se toca, quando se corta a cebola, os nossos olhos choram. E nós sabemos porquê. Se meter a cebola em água, não. E eu fiquei nos últimos. Julgava que eram 6 meses, afinal são só 5. Eu fiquei, para mim, o discurso mais extraordinário que eu ouvi nos últimos 5 meses foi a declaração do vice-presidente Vance a dar tal à Europa que tinha abandonado os seus princípios. Eu fiquei absolutamente arrasado, não tanto depois dele dizer que eventualmente o artigo 5 não seria cumprido, não tanto por isso, mas no aspecto moral. E aqui vocês tiveram uma coisa, as vossas 3 intervenções foram extraordinárias. Quer dizer, para um fim de tarde, com este calor, para mim foi um bálsamo, e está a ser um bálsamo. Por um ponto muito subtil que aí foi referido, vocês falaram de muitas coisas, havia muita coisa a dizer. Nós tínhamos, por um lado, o sistema das Nações Unidas e nos últimos 30, 40 anos habituámos-nos não a seguir o direito internacional e o que se passa nas Nações Unidas, na diplomacia clássica, não isso, mas naquilo que vocês falaram muito bem, no não cumprimento das regras. Subitamente houve um conjunto difuso, económico, moral, interesseiro, lateral, de aqueles em quem nós confiávamos e não confiávamos,
Portanto, havia umas regras que não eram exatamente as do direito internacional. E como eu ando muito perturbado com o que está a passar, e como tudo o que vocês falam são coisas absolutamente da transcendência da política e da diplomacia, eu basicamente chamo a atenção para o facto de, nas nossas democracias, no nosso Ocidente, mais restrito, não global, nos últimos, seguramente, 50 anos, na Europa Ocidental e em Portugal, o abandono do ensino da história. Nós andamos perdidos, as nossas gerações estão completamente perdidas por causa de... Nós podemos falar de coisas ligadas a opções políticas, a não entender, a ter cuidado com quem nos atrai por trás, mas o ensino, a história, o fundamento histórico, quer dizer, mesmo a questão da soberania, quando nós hoje, ou ultimamente, temos explorado as questões de soberania, que estão, aliás, muito aguda na altura em que Portugal entrou na União Europeia, foi muito falada a questão da mútua cedência de soberania, e é um assunto que não está resolvido. Nós temos aí o fundamento da perplexidade, não só da população, que isso é muito importante. Note, por exemplo, num país conhecido historicamente por ter pouca história, ou por não saberem nada de história, são os americanos, não é? São os jovens americanos, não é? Os jovens americanos, eu quando lá vivi, não sabiam bem se a União Soviética pertencia à NATO ou não é? Mas nós no Ocidente, em França é uma coisa gritante, nós perdemos a noção do nosso destino histórico e da nossa história. E isso acho que está na base da muita intranquilidade que hoje os órgãos de comunicação social, seja com os mecanismos das redes sociais ou não, usam e abusam no discurso político, nos vários discursos políticos. Portanto, hoje um jovem não tem capacidade, eu digo isto genericamente, não tem capacidade de perceber muito bem um agente político de qualquer partido, se ele está a falar historicamente correto ou não. Não tem essa capacidade. Peço desculpa. Eu vou mesmo acabar. Quanto à época extraordinária que estamos a viver, da inteligência artificial e do que aí vem, e dos chineses eventualmente dominarem isso, eu não sou nada de facto especialista em inteligência artificial, mas perturba-me muito um aspecto que eu quero aqui partilhar convosco e que eu sinceramente, como cientista, não sei como é que vai ser, não consigo ver o futuro. A inteligência artificial garante-nos que a comparação, em bases de dados gigantescas, a comparação de práticas vai fazer com que nós encontremos soluções. A comparação de resultados estatísticos. Isto significa, do ponto de vista científico, o abandono recente, com menos de 20 anos, de a ciência ser construída com equações, com modelos. Portanto, hoje não é preciso isso. Hoje a relação causa e efeito não é necessário saber isso. Basta ter bases de dados gigantescas. Vamos curar o cancro, vamos curar os vários tipos de cancro, não por sabermos o mecanismo como o vamos tratar, mas por comparando massivamente os vários tratamentos que foram feitos nos últimos anos, nós vamos encontrar uma receita eficaz. E isto é o abandono do âmago da ciência. É contraditório. Isto é um triunfo, com certeza, da computação, mas é um aspecto da inteligência artificial que é contra a tradição da construção científica. E eu peço desculpa e vou-me calar. Obrigado. Eu achei, com toda a franqueza Nós falámos do Irão. Não. Estava desatento. Não. Falámos do Irão. Mas, enfim, com oportunidade, eu achei... Eu acho que passou pelas não brasas. Não, isso passei pelas brasas. Mas, não, eu achei que a conversa ia resvalar, enfim, com o atual conflito e queria felicitar porque ainda bem que assim não foi e que não foi centrada, enfim, no assunto do momento. O meu segundo comentário é para dizer à Raquel que eu
compreendendo as reservas em relação ao atual secretário da Defesa, não concordo com ela, porque eu acho que Robert Kennedy é pior. E, portanto, Nós estamos. Mas o Robert. Mas o meu ponto não é isso. Eu também acho que o meu ponto é: isto é o secretário da Defesa, é o homem que lidera o Pentágono. É só isso. Não, e particularmente comparando com os secretários da Defesa, que nós estamos habituados a ver nos Estados Unidos, com a qualidade dos secretários de Defesa dos Estados Unidos, que foram sempre de altíssima qualidade, alguns até transitando de administrações republicanas para democráticas, houve alguns de grande qualidade. Gates normalmente. Mas isso é giro. Este é. Ai, não é, não. Lamento. Já agora posso só fazer um comentário relativamente a um ponto que foi dito. Peço desculpa. eu queria lançar uma questão para a mesa, que era: é possível haver reconstrução sem liderança? É porque eu acho que hoje o que falta é a liderança. Nós olhamos para o mundo e não vemos líderes. É possível mudar o sistema, reconstruir uma nova ordem sem líderes? Eu nunca fui e não sou daqueles apóstolos da chamada ordem mundial. Acho que a ordem mundial nunca existiu. É uma etiqueta académica, convenientemente usada, mas na verdade nunca existiu, porque muitas das coisas que vocês aliás disseram, relativamente a processos que se passam hoje e que parecem demonstrar a falência da ordem mundial, também se passavam no passado. Inclusive quando o sistema era rigidamente bipolar. Nós, Portugal, tivemos isso, mas não fomos os únicos. Esse é um primeiro comentário. O segundo comentário é que eu também concordo que a reconstrução, se é que é possível fazer uma reconstrução, seja possível fazê-la sem líderes. Ela precisa de líderes. Mas o que eu acho é que a desconstrução está a ser feita por líderes mais do que por Estados. Isso é um ponto que eu acho que merece reflexão. É a Rússia ou é Putin? É a Hungria ou é Orbán? É Israel ou é Netanyahu? E por aí fora, é os Estados Unidos. Mais grave de tudo, é os Estados Unidos e Trump. Para já não falar nos ajudantes de campo, Hegseth e Kennedy. Portanto, são duas coisas que aqui, a meu ver, são importantes considerar e, de alguma maneira, a mim, induzem esperança. Por isso é porque eu sou um otimista convicto. Obrigada, Sr. General. Parabéns, eu sinceramente fiquei um bocado embasbacado com as vossas intervenções, mas por causa do tom demasiado realista que lhes deram, os três. Eu só queria, como sou economista, só queria apresentar o seguinte facto, que pode ser um argumento, e o facto é este. Se nós juntarmos as importações e exportações entre os 27 membros da União Europeia às importações e exportações que todos eles fazem com o resto do mundo, ou pondo isto de outra maneira, se a União Europeia desaparecesse e nós perguntássemos qual é o peso destes 27 no comércio mundial, os números hoje seriam os seguintes: 32% das importações e exportações são dos 27, 26% são da China e 25% dos Estados Unidos. Portanto, isto significa que, independentemente de tudo aquilo que se está a passar, há um facto que a União Europeia construiu, que é uma política comercial comum, que é o maior pesadelo na cabeça de qualquer hegemon. Mesmo que nós não tenhamos a consciência disso. Portanto, eu acho que este facto económico era bom nós integrarmos também nos nossos raciocínios realistas. E não quero dizer mais nada porque o resto gostava mais de ouvir. Aquela reflexão que fazemos há anos e anos. Será que a Europa continua a ser um gigante económico e um anão político? E como é que vai manobrar nesta reconstrução? Uma vez que, de uma maneira ou de outra, mandamos com a Rússia para os braços da China, enfim, temos as dificuldades da importação de matérias-primas e de petróleos, de preços muito mais gravosos. Como é que vamos sair deste imbróglio onde a Europa não tem voz? Eu não tenho uma visão tão pessimista em relação à Europa. Eu, para a Europa,
e não pense que a Europa esteja necessariamente tão descredibilizada como alguns pensaram. Porque, evidentemente, tem cometido os seus erros, é óbvio, mas nós sabemos que no percurso histórico de todas as comunidades, de todas as civilizações, há fases em que se cometem erros, não é? E eu sinto também aqui, por outro lado, aqui uma certa ambivalência por isto, porque, por um lado, eu gosto muito de conceptualizar e gosto muito de pensar nos diversos cenários alternativos e fazer uma análise baseada na realpolitik e, portanto, nas chamadas teorias realistas, não é? Em termos de política internacional, mas, por outro lado, eu sou um bocado idealista no sentido que sou defensor de uma democracia realmente liberal, não é? Não sou neoliberal, não é? Sou na ordem económica, sou realmente neo-keynesiano, mas sou a favor da democracia liberal, não é? E, portanto, eu sou militante. Eu tenho uma posição hoje em dia que, dadas as circunstâncias em que nós estamos a viver, me atira um bocado para realmente uma grande militância. Ora bem, o que é difícil de conciliar com a especulação teórica pura, não é? Porque, para mim, a especulação teórica pura eu tendo a pôr ao serviço da minha militância. Ora bem, no atual contexto, não é? E no atual contexto, o que é que eu penso? É que, mal bem, nós temos uma Europa que é a segunda maior potência económica mundial, mais importante do que a China, porque, em termos de peso do PIB mundial, representa 17%, a China anda à volta também dos 17% do PIB agregado mundial, mas, por outro lado, realmente, em termos de PIB per capita, tem o triplo do PIB per capita da China, não é? Por outro lado, tem uma riqueza líquida, que é realmente muito superior à riqueza líquida realmente da China, que realmente é a segunda maior realmente do mundo a seguir aos Estados Unidos da América, se considerar os ativos menos passivos, estudo feito pela União de Banco Suíço. Depois, por outro lado, em termos de mercado endógeno, de consumidor interno, é forte, representa 60% do PIB. A China tem 37% do PIB, em termos de mercado de consumidor interno. Não tem o mesmo mercado endógeno que nós temos. Enfim, somos realmente uma potência significativa em termos económicos. Não somos em termos militares, mas somos em termos económicos. E podemos passar a ser em termos militares se houver recomendação de políticas. Ora bem, portanto, aquilo que me assusta mais é precisamente uma certa descrença que existe e uma certa falta de militância que existe nos setores democratas liberais, porque isso tem permitido que os setores de extrema-direita na Europa realmente ganhem um certo terreno, porque há setores digamos, democráticos liberais que ainda não perceberam que o que está em causa fundamentalmente hoje em dia não há uma opção entre esquerda e direita, não há uma opção entre realmente reforçar o Serviço Nacional de Saúde ou não, entre reforçar realmente a escola pública ou não, entre realmente haver mais intervenção do Estado na economia ou não. Não é isso que está em causa fundamentalmente. Hoje em dia, alguns dos meus congêneres ainda não perceberam isso. Felizmente também há alguns que já perceberam. Mas o que está fundamentalmente em causa é a opção entre multilateralismo e bilateralismo, entre a defesa do Estado de Direito Democrático e a ausência do Estado de Direito Democrático, o respeito pelo direito internacional ou realmente a ideia de que realmente é a força, é o direito da força que impera, realmente. Isso é realmente a opção entre a democracia e a autocracia. Isso é que está em causa. Isso é que nos devia preocupar. E isso é que devia juntar os setores democráticos, liberais, todos eles, desde a esquerda democrática até à direita democrática, no sentido de se caminhar para o aprofundamento da Europa, porque a Europa só tem salvação se aprofundar o seu processo integracionista, se reforçar a sua vertente federalista, não é? Enfim, eu peço imensa desculpa que eles não são federalistas. Para já, há uma coisa que realmente alguns que não são adeptos do federalismo ainda não perceberam, é que nós já estamos a viver num semifederalismo na Europa. Quer dizer, é que realmente quando na União Económica Monetária os governos têm que ir à Comissão Europeia para apresentar os respectivos orçamentos antes de os apresentarem nas respectivas Assembleias Nacionais, que é isto não é um semifederalismo. Sei o que é. Quando já temos uma realmente ministra dos negócios estrangeiros, ou quer dizer, uma supercomissária dos negócios estrangeiros,
que realmente supostamente toma a posição, realmente que é a posição europeia e a política externa, porque é que isto vê-se de uma forma de se federalismo. Quando realmente já se começa a aceitar a mutualização da dívida, que já se aceitou. Quando em 2012, 2013, ninguém aceitava a mutualização da dívida, a senhora Merkel não aceitava. O nosso governo da altura realmente não aceitava. Não aceitava. E enfim, muita gente não aceitava realmente a mutualização da dívida. Ninguém hoje em dia diz abertamente que é contra a mutualização da dívida. Muito bem. Eu não vejo ninguém dizer que é contra a mutualização da dívida. Ora bem, e portanto, isto era só para dar realmente uma nota de esperança. Uma nota de esperança. Agora, é preciso que os setores democráticos, liberais, na defesa da Europa, no aprofundamento do processo integracionista, que até surgiu na consequência destas todas intervenções. Estamos aqui foi falada a necessidade de militância, está claramente provada que há muita militância aqui, e no entanto há claramente uma falha dramática que já todos aqui assumimos de certa forma, a nossa dificuldade em explicar, em formar os tais cidadãos capazes de autogoverno necessários para a manutenção desta própria ideia de ordem global dos nossos próprios sistemas. E isto é exemplificado também na enorme dificuldade que muitas das camadas mais jovens têm em ligar-se aos sistemas existentes e também na base eleitoral, que a extrema-direita claramente encontrou também nos mais jovens, que nós falhamos em ensinar no sentido da sua incorporação nos sistemas vigentes. E vemos isso em vários tipos de estruturas. Vemos isto na ausência de militância dos mais jovens pela defesa dos próprios sistemas práticos, muitas vezes com completa ausência de participação, por exemplo, até nos próprios sistemas partidários, etc., ao invés passando para coisas mais inorgânicas que depois são mais facilmente captadas e exploradas por coisas, enfim, como a inteligência artificial e os próprios mecanismos de comunicação. Portanto, eu sei que é uma pergunta pouco razoável da minha parte de fazer, mas como é que recuperamos um bocado terreno nesta perda que já tivemos, né, da criação destes cidadãos capazes de autogoverno, no sentido em que nada disto é salvaguardável se no fim as pessoas não votarem em favor da democracia liberal e votarem em favor de algo que não é nem democrático nem liberal. E acho que as lideranças, aliás, existem hoje em dia, às vezes pelas piores razões. E dou o exemplo de Israel, até para não se dizer que não falei do Irão, e vou tornar a falar. O caso do Irão e desta guerra iniciada por Israel contra o Irão é um exemplo claro da ideia de liderança. Repito, pelas piores razões, mas que demonstra também que a nossa interpretação do que é capacidade de liderança e, sobretudo, aquilo que é soberania está a mudar muito depressa. Isto é, hoje em dia, Israel, em 2 anos, consegue ser uma superpotência regional. E para aqueles que me dizem que Israel depende sempre dos Estados Unidos, isso é falso. Não depende dos Estados Unidos, porque a dependência resulta de não podermos adotar determinados comportamentos sob pena de termos determinadas consequências. E falam-me sempre no financiamento, no municiamento das capacidades militares de Israel, o que é uma falsa questão. Tudo isso é absolutamente verdade. Mas é também absolutamente verdade que não é possível um presidente americano parar com o fornecimento de armamento a Israel. Ora, se eu sei que aconteça o que acontecer, faça o que quiser, o fornecimento de capacidades militares vai continuar e que politicamente, num ou 2 dias, o presidente em causa vai ter que vir para o meu campo, então eu sou soberano. Então eu tenho poder que não é comparável a nenhum outro poder naquela região. E já testamos isso com Joe Biden, que foi aliás humilhado sucessivas vezes em público, às vezes, e estamos a testar isso em direto e a cores com Donald Trump. Eu recordo o que disse Marco Rubio. Marco Rubio faz um comunicado, o homem tem azar. Ele abre a boca e deve ser uma lei, um azar dos távoras, que no dia a seguir ele é imediatamente desautorizado pelo Presidente, ou por Vance, ou por quem quer que seja. Porque ele faz um comunicado, obviamente instruído para tal. Os Estados Unidos registram a intervenção unilateral e quase insultar Israel por parte dos Estados Unidos. Unilateral é contra a nossa vontade, fizeram o que queriam. Não tinham passado 10 horas, o que aliás é um prodígio para Donald Trump, é uma eternidade, mas Donald Trump de repente percebe que o comboio está a andar e vai a correr, e agora quando o Netanyahu diz mata, ele diz esfola.
que é absolutamente extraordinário e é uma demonstração fáctica de poder que eu acho que é muito relevante. Isto significa o quê? Que me parece claramente que o modelo que nós devíamos estudar para tentar começar a compreender o futuro das relações internacionais é um modelo feudal. Devíamos pegar os nossos catrapázios e ir procurar como é que se organizava o poder feudal. Porque vai haver cada vez mais suzeranos que não precisam ser globais, não querem lá saber de ser globais. Eles querem é mandar no quintal deles. E naquele quintal só mandam eles. E cada vez mais isto vai desenvolver-se segundo o modelo da suzerania, e estamos ainda antes de João Baudin e dos 6 livros da República. Estamos a falar ainda de um momento que está agora a transformar-se numa regra muito interessante, em que podemos ter alianças regionais, subregionais, sub-subregionais, em que vamos retirar a A ou a B aquilo que especificamente nos interessa naquele subcapítulo da nossa vida coletiva. E, portanto, hoje é infinitamente mais complexo definir uma estrutura. Nós temos uma visão muito triangular. Bom, então, juristas, coitados, nós somos um triângulo puro. A pirâmide de Kelsen, a norma das normas e depois uma derivação de um poder da autoridade de natureza vertical. Hoje, esse mundo já não existe. Já não existe. Isto significa que hoje nós podemos ter variações de competências e de poderes, como aliás foi destacado a propósito da União Europeia. A propósito da União Europeia, permita-me que diga o seguinte: nós falamos em nós. O coletivo é sempre muito bom, não é? Como o Ronaldo fala em nós, Ronaldo. Nós falamos da União Europeia como o Ronaldo fala dele próprio. A União Europeia não é uma união. É uma organização política que tinha uma vocação federal óbvia, que infelizmente se diluiu. Podíamos discutir sabiamente porque é que se foi diluindo, desde a crise da cadeira vazia até aos alargamentos. Podemos discutir tudo isso. Agora, é um erro analítico, na minha perspectiva, continuarmos a falar nós somos a maior unidade comercial, nós temos isto, nós não representamos coisa nenhuma. E por isso é que nós temos sempre o paradoxo de falarmos da nós, a União Europeia, e depois temos alguma dificuldade em explicar a nossa pequenez política. E a nossa pequenez é política porque justamente não temos dimensão política clara. E aquilo que há pouco foi dito, e muito bem, sobre o semifederalismo, é o tolo no meio da ponte. Porque nós temos tudo o que de mal resulta de perdermos a soberania e não temos quase nada do que de bom resulta do federalismo. Porquê? Porque já saímos há muito tempo do modelo das soberanias tradicionais e depois, sabem aquela ideia que se cortarmos um salame infinitamente nunca mais chegamos à casa partida? É exatamente a situação em que nós estamos. E se fosse necessário dar aulas práticas, que eu acho que não são realistas, são a realidade, que é um bocadinho diferente. A posição realista é um bocadinho mais crua do que a descrição da realidade. A descrição da realidade mostra o quê? A cada input que nos é dado, nós estilhaçamos as nossas posições. Bem, já inventamos aquela ideia de que são 27, mas contam 26. A Hungria já está fora. Não está fora, mas fingimos que está fora. Continuamos. Eu não sou muito adepto de falar em democracias liberais, eu sou de falar em democracias. Eu sou um defensor da democracia e acho que já me chegava e sobrava conseguir ter regimes democráticos. Depois podemos discutir as subtilezas desta expressão, sobretudo. O que eu discordo então é o iliberalismo. Não há iliberalismo. A Hungria não é uma democracia. E a invenção do iliberalismo no contexto europeu é construída especificamente para justificarmos porque é que tínhamos que continuar a não aplicar o artigo 7º, mais o artigo 2º, que fala aquelas coisas básicas da democracia. E como não queremos falar desse assunto, tentamos com a Polónia, levamos uma tarefa. Vem a guerra da Ucrânia, a Polónia passou a ser o nosso best friend, passou a ser mau quem? A Eslováquia e a Hungria. É tudo farinha do mesmo saco. Não são democracias. E posso contar histórias de amigos meus que na academia o que eles estão a passar de grave na Hungria do ponto de vista da perseguição, o que está a passar o Poder Judicial e, portanto, nós continuamos a utilizar a expressão democracia iliberal para não nos caírem os parentes na lama. Porque senão é a história do rei vai nu. Mas então, afinal, essa União Europeia das democracias, da liberdade... Alguém me pode explicar, por favor, a carta dos novos chefes do governo enviada ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos há uma semana? A dizer, Vossas Excelências têm que parar de defender os migrantes.
Olha, agora direitos fundamentais da Convenção Europeia, 9, já são 9. E, portanto, isto é, nós estamos a assistir a quebras sucessivas de tabus, não é? Qualquer dia pomos sanções aos coitados juízes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Mas para nós percebermos o quê? Que, neste momento, o nosso drama é a incapacidade de falarmos a uma voz. Eu pensei, por acaso, que perante o assalto trumpiano, acontece muitas vezes na história europeia. Um adversário, de repente, brutal, une-nos. E eu, quando comecei a ver falar de defesa comum, epá, caramba, hã? Foi chão que deu uva, já está, já pusemos os alçapões todos, já está tudo a discutir formas contabilísticas disto e daquilo. Recordam-se em 2017, quando foi a cooperação estruturada permanente? Querem que eu lhes fale do enxovalho que circulou politicamente sobre a vergonha que era a cooperação estruturada? Olha, nós, poderes, Estados soberanos. Quando eu pensava, erradamente, com certeza, que a nossa segurança e defesa era justamente inovadora porque era cooperativa. Porque não éramos só nós. Porque quando precisássemos tínhamos mecanismos cada vez mais integrados. Só que não. E agora, pago para ver. Eu pago para ver. Se há coisa que eu me habituei a testar foram as frases feitas, não é? Sobre a China, decoupling ou de-risking. Eu disse, mas que diabo, estamos sempre a inventar a palavra. Fit for purpose. Foi uma coisa que a NATO ficou ali, era quase uma coisa erótica. Fit for, eu não podia ouvir falar aquelas coisas. E posso-vos dar uma lista que eu fiz uma espécie de glossário. Também temos que nos divertir com estas coisas, não é? O que é impressionante é que as palavras e o jargão vai disfarçando a impotência. Se virem a que foi a intervenção de Emmanuel Macron quando Israel começou o ataque contra o Irão, é um poema. Bom, cada um de nós, falando como Napoleão, pode ter o seu Austerlitz, mas acaba sempre por ter o seu Waterloo, não é? Já diziam usava, esse grande elemento da história da humanidade usava, ficaram famosos por causa disso. Mas quando Macron, eu permito-me recordar uma coisa, Macron tinha organizado uma conferência que tinha organizado com quem? Com a Arábia Saudita, sobre a questão dos dois Estados. Viram o que disse o Departamento de Estado sobre essa conferência? Que quem fosse à conferência estaria a atacar frontalmente o interesse fundamental da política externa dos Estados Unidos. O que é feito da conferência? Foi cancelada. E o que é que Macron disse? Não vou falar muito disso, mas lembram-se daqueles sketches que o Ricardo Araújo Pereira fez sobre, mas então é permitido ou não? É permitido, mas é ou não? Não, não é. É permitido ou não? Não, é. Ele fez exatamente a mesma coisa. Eu sou totalmente contra o uso da força nestas circunstâncias. Então é contra Israel. Não, acho que Israel tem direito de se defender. Então é a favor ou é contra? Eu sou contra, mas sou a favor. E, portanto, vamos nos divertindo nestas questões que são muito europeias, muito... tem aquela patina que só o tempo dá. Nós estamos aqui há muitos anos, não é? É uma ideia feita. Eu espero que... Não, o do sexo dos anjos. Eu estudei muito isso. Ouça, aconteceu mesmo, foi um concílio. Estavam os otomanos às portas de Constantinopla e a nossa Santa Madre Igreja organizou um concílio em Constantinopla para discutir o sexo dos anjos. Bom, Constantinopla caiu e acho que ainda hoje a doutrina da Igreja não é capaz de resolver se o sexo dos anjos ou que se tem ou não sexo. Portanto, é dado como um exemplo que eu acho que descreve-nos para o bem e para o mal. Eu sou totalmente federalista. Porque acho que até do ponto de vista nacional que é a única hipótese que nós temos de ter relevância. Nos anos, estamos a 25, daqui a 25 anos, a Europa representará 6% da população mundial. 6%. Cada vez mais velhos. Coisa que não tem mal nenhum. Veja-se a amostra aqui presente. Mas que eu acho que nos devia fazer pensar. 6%. Quantas cidades tem a Europa nas primeiras 30? 0, desde há 3 anos. A última a tombar foi Paris. E foi substituída por quem? Por uma cidade chinesa que eu não faço a menor ideia de onde seja. O que demonstra que eu também sou tão ignorante como os tais estudantes americanos. É que eu não faço a mesma ideia.
de onde é aquela cidade. A verdade é que é muito maior já, hoje em dia, do que Paris. E, portanto, isto sim devia nos fazer refletir. Nós não somos nada enquanto não formos realmente uma unidade política credível que se perceba. E, sobretudo, em que os países médios e pequenos, nós, não tenham só os inconvenientes, também tenham as vantagens de um sistema federal verdadeiro. Com todos os defeitos presentes e passados do sistema constitucional americano, eu não me importava nada de um sistema bicameral em que os portugueses tivessem uma palavra que fosse realmente importante e quantitativamente aproveitável do ponto de vista da soberania. Muito bem. Bem, nós temos mesmo que terminar, e terminamos com chave de ouro. Não vai dizer nada? Não? Depois disto, quem é que consegue dizer alguma coisa? Professor, não faça política comigo, que eu já... Não, de todo. Eu já ouvi bocas de futebol e tudo aqui, nem pensar. Portanto, olhem, temos mesmo que terminar porque temos mesmo que sair, mas queria imenso agradecer as vossas perguntas e agradecer aqui aos meus colegas de painel. Foi ótimo, foi heterogéneo, foi diferente e foi de facto não realista no sentido da teoria, mas uma análise da realidade. Isso aí não posso concordar mais. Muito bem, obrigada. Obrigado.